vida de vitória. Querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor Jesus. Nós louvamos a Deus pela sua vida e eu quero agradecer de todo o meu coração pela sua companhia e podermos assim juntos estar desfrutando deste momento de comunhão com o Senhor e a sua bendita palavra. Se você puder me acompanhar, Êxodo capítulo 17, versículo de número 15, vem comigo para mais uma reflexão sobre os nomes compostos de Deus. Hoje vamos falar sobre Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Êxodo 17, versículo 15, diz assim o texto sagrado: E Moisés edificou ali um altar e colocou o seu nome, o Senhor é a minha bandeira. Muito bem, se você observar este texto sagrado, você vai ver que a partir do versículo de número 8 do capítulo 17, aqui do livro do Êxodo, Moisés ele dá uma ordem a Josué, especialmente no versículo 9, que Josué estivesse pelejando contra os amalequitas. Moisés tomou a iniciativa desta peleja e ele disse a Josué: Eu subirei com Arão e Hur no cume do monte, e a vara do Senhor estará nas minhas mãos. A Bíblia Sagrada nos diz que, enquanto Moisés estava no cume do monte com as suas mãos levantadas, se você observar o versículo 11, você vai ver que enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas, o povo de Israel prevalecia contra os amalequitas. Quando as mãos de Moisés eram abaixadas, os amalequitas é que estavam prevalecendo. O interessante é que nós vemos outras mãos trabalhando. Além das mãos de Moisés, nós temos Arão e Hur, que ao perceber que as mãos de Moisés estavam cansadas, pois o texto diz que elas eram pesadas, eles então decidem colocar uma pedra para que Moisés estivesse assentando-se nesta pedra, e um de um lado e outro do outro lado, eles então seguram as mãos de Moisés para que o povo de Deus estivesse prevalecendo na batalha. Detalhe: enquanto as mãos de Moisés estavam sendo sustentadas por Arão e Hur, Josué, lá embaixo, diante da peleja, ele prevaleceu contra os amalequitas e o exército de Israel teve vitória. Eu acho interessante isto, porque eu vejo aqui 4 servos de Deus sendo destacados, e eu vejo aqui que cada um nas suas devidas funções são instrumentos de Deus para que o Senhor estivesse trazendo este registro de uma grande vitória que o Senhor proporcionou ao seu povo. Primeira observação, as mãos de Moisés. Moisés é ali o intercessor, Moisés é o mentor, Moisés é o representante de uma liderança espiritual no meio do povo de Deus. E por isso ele está ali clamando, intercedendo, buscando a presença de Deus e invocando o Senhor em favor do povo, e Deus vai confirmando vitória enquanto Moisés está intercedendo e com as suas mãos levantadas. É importante a gente lembrar que Paulo disse a Timóteo que nós devemos orar ao Senhor nosso Deus, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Agora veja que interessante, as mãos de Moisés eram pesadas, isto significa dizer que ele estava cansado de ficar sozinho com as mãos levantadas. É aí que entra outras mãos que vão estar fazendo o trabalho de companheirismo na vida de Moisés, ou seja, mãos que ajudam
Entra as mãos de Arão e entram também as mãos de Ur. Interessante, a Bíblia Sagrada nos deixa claro que Moisés, cansado, é então ajudado por esses dois servos de Deus. Detalhe, eles pegam a pedra não para atirar em Moisés, mas para dar suporte, para dar sustentação. E essa pedra pode representar até mesmo a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que é a nossa pedra angular, que deve ser o nosso alicerce, deve ser a base de toda a nossa estrutura espiritual. E aí nós temos mãos que estão cooperando, mãos que estão ajudando, mãos que estão dando sustentabilidade às mãos do servo de Deus que estava cansado. Aí nós temos outras mãos, as mãos daqueles que estão juntamente com Josué, e eu vou destacar aqui Josué, que era o grande comandante na ocasião, as suas mãos que estão ali em obediência ao seu líder Moisés. Ele não questiona, ele não reclama por não poder estar junto de Moisés no cume do monte, ele acredita no seu potencial, ele manifesta fé e coragem, que ele tinha capacidade para estar à frente daquela peleja, e na frente da batalha as mãos de Josué foram vitoriosas, exatamente porque as mãos do intercessor Moisés foram mantidas e sustentadas, erguidas aos céus, e Deus então deu vitória. Eu quero perguntar, porque esse texto, ele me fez uma pergunta: qual é o meu papel? Qual é o seu papel na obra de Deus? O que é que você tem desenvolvido? No que as tuas mãos têm estado a trabalhar? O que você está fazendo com as tuas mãos? Deus tem um chamado para você. Deus tem uma obra a realizar em sua vida e através da sua vida. E as suas mãos podem ser úteis no reino de Deus. E a Bíblia nos faz menção aqui de mãos que estavam lutando, mãos que estavam abençoando e mãos que estavam ajudando. As mãos que estavam abençoando eram as mãos de Moisés, as mãos que estavam ajudando eram as mãos de Arão e de Ur, e as mãos que estavam lutando eram as mãos de Josué e dos demais soldados. O que é que você tem feito? No que você tem utilizado as tuas mãos? Você tem sido um contribuinte? Você tem auxiliado, ajudado, ofertado? Você de alguma maneira tem servido de apoio a alguém? Tem feito alguma coisa para ajudar alguém com as suas mãos? Você tem sido um intercessor? É este o ministério que Deus te deu? Para você mentorear alguém? É isso que Deus te chamou? Deus te deu um cargo de liderança? Você ocupa alguma chefia? Você está gerenciando? As tuas mãos devem estar trabalhando para que o nome de Deus seja glorificado. Ou quem sabe as tuas mãos devem ser mãos que estejam literalmente no arado. E Deus tem te dado capacidade, destreza, Deus tem lhe dado habilidade, Deus tem lhe dado forças para você poder trabalhar. E o que você tem feito com as tuas mãos? Vai aí um conselho de Deus, segundo Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Então entenda, se Deus te chamou para batalhar como Josué, lute, batalha, dê o seu melhor. Se Deus lhe chamou para ser um líder como Moisés, lidere com excelência, lidere com unção, ore, esteja na presença de Deus. Ou se Deus chamou você como Arão e Ur para ser um contribuinte, um ofertante, um apoiador, um sustentador da obra, faça algo em prol do reino de Deus. Agora, uma outra verdade que esse texto me ensina é que essa batalha
é uma batalha muito mais espiritual do que uma batalha meramente física, embora você possa observar que o texto fala de uma batalha física, mas era muito mais espiritual, senão não havia necessidade de Moisés estar orando. Por que orar se a batalha não é espiritual, não é? Então veja que há uma batalha espiritual, e quando nós pensamos sobre este tema, nós precisamos entender que este é um assunto bíblico, e este assunto, batalha espiritual, nós precisamos entender de uma maneira concisa, de uma maneira séria, de uma maneira bíblica e de uma maneira equilibrada. Não se pode ignorar a verdade sobre a batalha, o conflito, a guerra no sentido espiritual, porque quando você ignora isso, você está fortalecendo o seu inimigo. E a Bíblia diz que o povo de Deus muitas das vezes é destruído porque lhe falta o conhecimento. Você não deve querer entender batalha espiritual de forma superficial. Você precisa compreender que isto é uma realidade, isto é um fato. Então nós precisamos estar atentando a esta verdade com vigilância, porque se nós não vigiarmos o diabo, que é um explorador, ele encontrando uma brecha, ele pode prejudicar e arruinar a nossa vida. Então entenda que existem dois mundos, o mundo físico, o mundo natural, mas também existe o mundo espiritual, e você não pode ignorar essas verdades. O que é o mundo físico? O que é o mundo natural? O mundo que pode ser visto, o mundo que pode ser sentido, o mundo que pode ser tocado, é o mundo tangível, o mundo visível, o mundo das pessoas, o mundo dos continentes, onde você anda, onde você fala, onde você ouve, aonde você toca, enfim, este é o mundo natural, mas também existe o mundo espiritual. O mundo espiritual é o mundo invisível. Não significa dizer que ele não tem interferência no mundo físico e no mundo real. Não é porque ele é invisível que ele vai deixar de existir. Há uma interferência, sim, entre o mundo espiritual e o mundo natural. E aí nós precisamos entender esta questão, porque só há duas possibilidades: ou você se torna vítima nesta batalha espiritual, ou você é um guerreiro do exército de Deus, e Jeová Nissi peleja pela sua vida. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que eu e você, nós fazemos parte do exército de Deus, somos como tropas do soldado, pessoas que estão engajadas e alistadas no exército de Deus. Então, para nós estarmos caminhando para a conclusão, eu gostaria que você entendesse e reconhecesse que em todas as batalhas da vida, sejam elas espirituais, emocionais, mentais, financeiras, ou mesmo aquelas pelejas com personalidades humanas, porque às vezes o diabo vai fazer pessoas serem como joguetes para estar lutando contra nós, mas entenda, todas essas batalhas que eu acabei de citar, você precisa entender que são manifestações exteriores de uma causa puramente espiritual. Ainda que, preste atenção, ainda que no mundo natural os problemas eles possam parecer ocorrer através das circunstâncias da vida, a base desta batalha está no mundo espiritual. Depois você pode conferir isto lendo os 2 primeiros capítulos de Jó. Aí você vai perceber que Jó enfrentou uma luta tremenda no sentido financeiro, no sentido físico, na sua saúde, com seus filhos, casamento, relações interpessoais, e você vai perceber que a causa de tudo veio no mundo espiritual. Por quê? O diabo e os seus demônios,
eles rodeiam a terra e estão a passear pela terra. E o diabo vive investigando as nossas vidas, buscando uma oportunidade. E às vezes nós corremos o risco de estar dando brecha a ele. E muitas das vezes também acontece o caso de Deus permitir Satanás até tocar em áreas da nossa vida. Ele só pode fazer isto se Jeová permitir. Por isso, cabe a mim, a você, estar atento, em vigilância, em oração, buscando e clamando nosso Deus, porque o diabo não é uma lenda, o diabo não é um mito, o diabo não é uma energia negativa, o diabo é o líder maior no reino das trevas. Por isso, a Bíblia diz que nós devemos vigiar. 1 Pedro 5,8, Pedro disse que nós devemos vigiar porque o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Efésios 6:11, Paulo disse que nós devemos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Veja, ele é ardiloso, ele é especialista em esconder a sua identidade. Por isso, em 2 Coríntios 2:11, Paulo diz que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. É importante lembrar que em Efésios 6:12, Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra principados e potestades, contra o príncipe deste mundo, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Veja, Paulo fala aí de uma estratificação do reino das trevas. Principados, trazendo a ideia de uma autoridade governamental, ou seja, existe principados, como o caso de Daniel, capítulo 10, a Bíblia fala do príncipe da Pérsia, que esteve ali lutando, não é, para que as orações de Daniel não fossem atendidas. E aí a gente vê aquele grande conflito que se travou nos capítulos 9 e 10 do livro do profeta Daniel. Veja que o texto fala de potestades, trazendo-nos a ideia de uma extensão de domínio do reino das trevas. O que pode acontecer isto em municípios, saber que tem demônios que agem em municípios específicos, em estados específicos, em países, em cada nação há um tipo de potestade que atua de maneira diferente. Veja que o texto fala também do príncipe deste mundo, uma referência direta a Satanás, ao príncipe deste mundo. Jesus mesmo disse que Satanás é considerado o príncipe deste mundo. E veja que o texto ainda fala de forças espirituais da maldade, ou seja, forças imundas, forças de enfermidade, forças sedutoras. E o que eu devo fazer, pastor? Você deve estar buscando a presença de Jeová Nissi. Não tenha medo, porque Deus é maior e Jeová vai te dar vitória. Qual é o conselho final que eu lhe dou nesta reflexão? Que você esteja, como disse Paulo, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se fortaleça em Deus, porque Deus, Ele é fonte de vitória. O sábio escreveu em Provérbios 21:31 que o cavalo pode se preparar para a batalha, mas é do Senhor que vem a vitória. Salmo 20, verso 5, nós nos alegraremos pela tua vitória e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Isaías 59:19, ainda que o inimigo venha como uma torrente de água, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Oh, glória ao nome do Senhor. Deus vai te dar vitória e Deus vai registrar a tua vitória para a glória do Senhor Jesus. Então creia, a liderança de Deus vai estar sobre a sua vida, a autoridade de Deus é maior sobre a sua vida. E eu quero terminar orando com você, pensando, aleluia, em 1 Coríntios 15:57. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Querido Deus, eu quero te agradecer e te louvar, porque estamos diante da tua presença. E é bem provável, Senhor,
que eu esteja orando agora com um irmão, com uma irmã, que esteja passando ou enfrentando uma grande batalha, onde o inimigo tem se levantado, se revoltado, buscando de algum modo, Senhor Deus, ferir, desestabilizar, desorganizar esta vida, esta família, este trabalho, estes negócios. Mas em nome de Jesus Cristo, nós somos servos de Deus, fazemos parte do exército do Senhor, e o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa vitória, o Senhor vai pelejar por nós, as nossas mãos vão ser fortalecidas, as nossas mãos vão ser sustentadas, as nossas mãos vão ser capacitadas, as nossas mãos servirão de bênção para a glória de Deus. Fortaleça essas mãos agora, meu Senhor, em nome de Jesus. Revista essas mãos de poder, coloque autoridade, e aonde essas mãos estiverem sendo estendidas, que as obras do diabo sejam desfeitas, caiam por terra, na autoridade, no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Que o poder do sangue do Cordeiro, que a ação do Espírito de Deus agora entre em evidência através dessas mãos que recebem autoridade, que recebem força, que recebem poder, que recebem ousadia. E Paulo disse: Cristo nos faz triunfar, triunfar, triunfar. E eu quero profetizar, declarar e abençoar esta vida em nome do Senhor Jesus, porque Cristo nos faz triunfar em todas as batalhas, em todas as pelejas. Senhor, em nome de Jesus, não permita que essas mãos sejam desfalecidas, mas que essas mãos agora sejam fortificadas, abençoadas, consagradas, capacitadas, revigoradas pelo poder do Senhor. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde e sustente as tuas mãos. Continue firme, porque Deus fortalece as tuas mãos nesta hora. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, querendo Deus.